problemas de visto, de imigração, de saúde, qualquer problema que seja, Senhor, que nos entregarem em Tuas mãos. Amém. É muito difícil levarmos essa carga por muito tempo. Que a gente vinha nos render completamente à Tua vontade. Amém. Abençoe essa mensagem hoje de maneira muito especial, o pastor Charles. Que a mensagem não venha somente aos nossos corações, mas venha à nossa mente também. Que possamos pensar e tomar decisões de acordo com a Tua vontade, pelo poder do Teu Santo Espírito, mudar as partes da nossa vida que precisam ser mudadas. Amém. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor Sandro, a liderança da igreja, que eles possam continuar cumprindo a promessa, cumprindo a missão deles nessa terra, até o dia que Tu voltares e levar-nos para casa. Amém. Em nome de Jesus nós oramos na Tua presença, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Várias famílias viajaram para a praia, para o seu lazer merecido de descanso. Vamos orar por eles. Eu esqueci de inverter a oração. Eu não fiz os pedidos antes, tá bom? Mas eu disse para eles assim: olha, vocês vão, e lá no culto de oração eu vou orar para que pelo menos 3 pragas do Egito caiam sobre vocês. Sapo, mosquito e... não, sapo, mosquito e... piolho. Os 3. Alguns voltaram, de medo, voltaram. Pelo menos um voltou. Vamos orar para que essas famílias sejam assim restabelecidas, recarregadas as suas energias. E Deus os abençoe também a eles e a nós. Tá bom? Pastor Charles, Deus te use. A mensagem musical não veio ainda. Virá. Boa noite a todos. Bom sábado, nós estamos entrando já nas horas do sábado aí por uns instantes. Perdoei o atraso, estava acertando só um detalhe ali com o Davidson. Mas que bom ter você aqui para nós darmos continuidade, já chegarmos aqui na penúltima mensagem da nossa série de estudos, a proposta do reino. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos visitar um texto que está no Evangelho segundo Lucas. O pastor Diego se colocou à disposição para a mensagem musical, para Suzana. Amém. Exatamente. Eu preferi que não. Amém. Embora a luta seja grande, Amém. Só precisar, entendeu? Se precisar, eu estou disposto. Você faz uma capela aí, né, Diego? Exatamente. Diego é um grande amigo nosso. Tive a oportunidade de conhecê-lo enquanto estávamos numa campanha de comportagem no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu tinha meus 15 para 16 anos de idade, estava no segundo ano do ensino médio, fui comportar pela primeira vez e fui mandado para aquela região bonita, Baixada Fluminense. E quando eu cheguei naquela região, eu não sabia qual era o campo em que eu ia trabalhar. E na primeira noite ali de entrevistas, de treinamento, depois alguns comportores passaram pela sala do líder,
o líder ele recortou do mapa o bairro, o nome do bairro onde eu e meu dupla de comportagem trabalharíamos durante aquele período de férias. E o mapa estava escrito assim: Parque Beira-Mar. Que é um nome bonito, né? Parque Beira-Mar. E eu fiquei encantado com aquele nome, desejoso de conhecer aquele lugar, Parque Beira-Mar. Parque, você pensa em coisa boa, né? Imagina parque, bosque, eucalipto, aquela coisa bonita, toda florida. E quando eu fui perguntando para algumas pessoas que moravam naquela região, eu vi um morro bem alto assim, e eles falaram: bom, é aqui que é o Parque Beira-Mar. Mas era mais conhecido como Favela Beira-Mar. Nós trabalhamos numa região ali bastante desafiadora, mas foi um período e uma campanha que marcou a minha experiência e a minha jornada com Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o Diego lá, depois nós nos reencontramos aqui nos Estados Unidos, na reportagem. Que bom ver você atuante. Deus continue abençoando você e o ministério de vocês. Você encontrou aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, o verso 25 em diante. Lucas capítulo 10, os versos 25 em diante. Uma mensagem para a nossa reflexão nessa noite, início de sábado. Eu fiz algumas mudanças durante essa semana. Não sei quantos perceberam, eu imagino que não. Mas eu havia proposto um roteiro de mensagens, todas elas foram pregadas, mas eu inverti algumas ordens. Então o sermão que eu pregaria na segunda, eu preguei na quarta, eu fiz algumas mudanças porque à medida que nós vamos sentindo a igreja, o nosso auditório, nós vamos, através desse diagnóstico, sentindo também no nosso coração um momento mais oportuno de pregar algumas mensagens. Então eu deixei essas mensagens em aberto e fui sentindo o momento em que o Espírito Santo ele ia dando alguns toques, algumas impressões para que nós pudéssemos pregar. A mensagem de hoje eu pregaria amanhã pela manhã, mas eu inverti. A mensagem de amanhã eu vou pregar hoje, e a mensagem que eu pregaria então hoje eu vou pregar amanhã no encerramento da nossa série de estudos, tá bom? Lucas capítulo 10, o verso 25, se você encontrou aí na sua Bíblia. Antes de nós lermos, eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Cada passo que nós damos, nós temos a certeza de que temos dado passos sobre a tua providência divina. Nós te louvamos porque o Senhor o Senhor tem aquelas mãos que nos sustentam, que nos guiam, que nos direcionam, aquelas mãos que nos trazem consolo, esperança, aquelas mãos que nos corrigem quando necessário e que também nos apontam um caminho quando nós estamos perdidos ou confusos. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos trazido mensagens de esperança, mensagens de correção, de advertência, mensagens que nos confirmam na nossa caminhada ao teu lado e mensagens que também nos ajudam a enxergar melhor os trajetos que nós precisamos fazer enquanto teu povo nessa terra. Amém. Ao estudarmos a tua palavra nessa noite, nós queremos mais uma vez implorar que o teu Santo Espírito seja o nosso guia, a nossa bússola, aquele que vai nos dar o norte e a direção, para que cada sílaba, cada palavra possa ser digerida não apenas na nossa mente, mas no nosso coração. E que nós saiamos daqui com a certeza de que fomos alimentados pela tua palavra e sensibilizados pela tua voz. Amém. Perdoa os nossos pecados. A semana, ela traz as suas lembranças, os seus registros. O Senhor conhece cada experiência que nós vivemos nessa semana. Alguns aqui têm motivos para agradecer, outros ainda carregam pedidos, angústias, anseios no coração, mas assim como já foi orado aqui, nós colocamos mais uma vez em tuas mãos tudo aquilo que experienciamos essa semana, para que possamos, ao olhar para o texto sagrado, fazê-lo com o coração aberto,
fazê-lo com a mente vazia, fazê-lo com a alma sensível, para que nada que vivenciamos essa semana venha nos atrapalhar a concentração de estarmos focados e voltados para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Remova as escamas dos nossos olhos, as escamas do pecado, do orgulho, da autossuficiência, da vaidade, que tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua santidade, a Tua grandeza, a Tua pureza, que possa cair por terra nessa hora, para que possamos vê-lo como o Senhor é, para que possamos acessar a Tua presença de maneira pura, cristalina e transparente, e que o Senhor tenha livre acesso a tudo aquilo que está dentro da nossa alma e do nosso coração. Amém. Antes de nós encerrarmos essa oração, Pai, antes de assinarmos essa oração no nome santo de Jesus, nós queremos pedir mais uma vez por aquelas pessoas que temos colocado diante das Tuas mãos, da Tua presença. Todas as noites dessa semana de oração nós temos implorado por nomes. Alguns aqui têm orado por uma pessoa, assim como eu. Alguns se aventuraram a orar por mais pessoas, 2, 3, ou quem sabe até algumas mais. Mas nós queremos nessa hora colocar mais uma vez o nome delas diante da Tua presença, certos de que onde quer que essas pessoas estejam, o Senhor já está visitando o coração de cada uma delas. Amém. Trazendo consolo se elas estão desconsoladas, trazendo alívio se elas estão em sofrimento, trazendo esperança se elas estão desiludidas, trazendo alegria se elas estão passando pelo vale da sombra da morte, trazendo cura e libertação se elas estão passando um período de sofrimento, de doença ou de enfermidade. Mas sobretudo, Pai, nós oramos por essas pessoas, para que o Senhor opere nelas a maior de todas as libertações, a libertação do pecado, e traga a cada uma delas a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Para que muito em breve, quando o Seu reino for estabelecido em plenitude e glória, essas pessoas possam estar juntamente conosco na família celeste e assim desfrutarmos da eternidade ao Teu lado. Amém. Amém. Nós oramos por isso e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 10, o verso 25 em diante. Lucas capítulo 10, os versos 25 em diante. Tem espaço Kids hoje? Desculpa, Espaço tem. Kids hoje? Vocês querem a gestão de falar? É só avisar porque vai começar agora. Chegou. Então, aproveitando esse momento, aqueles pais ou mães que quiserem direcionar os seus filhos para as atividades que estão sendo desenvolvidas com as crianças durante essa semana, fiquem à vontade para fazê-lo nesse instante, tá bom? Fique à vontade para direcionar aí o seu pequeno, a sua pequena, para participar das nossas atividades que estão sendo preparadas para as nossas crianças. Lucas capítulo 10, o verso 25 em diante. A minha Bíblia diz assim: Eis que certo homem, teólogo, intérprete da lei, se levantou com a intenção de colocar Jesus numa armadilha à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? No sábado em que nós iniciamos essa semana de oração, essa semana de estudos, a proposta do reino, nós falamos um pouquinho da perspectiva da salvação na parábola do bom samaritano. Um camarada se aproxima de Jesus e questiona Jesus com uma pergunta de cunho soteriológico ou salvífico. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta desse camarada, intérprete da lei, teólogo, seminarista, um homem perito no estudo da Torá, ela tem que ver com um anseio que faz parte de todo o coração humano.
essa sede universal por eternidade, por salvação, coisa que você que está aí no fundo, ao meu lado direito tem, coisa que você que está aí ao fundo, aqui à minha frente também tem, coisa que todos nós que estamos nessa casa de oração que nos acolhe nessa noite temos, um anseio pela eternidade. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Só que esta pergunta, como nós já falamos no sábado, e aqui eu estou apenas refrescando a sua memória, aqueles que estiveram presentes no culto do sábado pela manhã, e aqueles que não estiveram, estou apenas contextualizando você. Eu falei no sábado pela manhã que esta pergunta, ela carrega uma premissa equivocada. Ela carrega uma essência equivocada. Por quê? Porque no Evangelho de Jesus e na proposta do reino, do Deus encarnado chamado Cristo, Evangelho é graça, salvação é graça e obediência é gratidão. Para Jesus não existe um caminho de salvação que não tenha como ponto de partida a graça de Deus. E quando eu falo graça, eu já falei isso essa semana, mas eu repito porque a repetição é um recurso pedagógico. Eu lembro você e refresco a sua memória de que a salvação, ela não exige e não exigiu absolutamente nada de nós. Eu tive um professor na faculdade que ele costumava dizer que na equação da salvação, no plano da redenção ou no plano da salvação, nós contribuímos apenas com o nosso pecado. Porque quando o nosso pecado entrou na história do universo, quando a desobediência inaugurou a história da falência humana, Deus fez absolutamente tudo para nos garantir a vida eterna. A Bíblia diz, lá no coração do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele depositar fé, confiança, não morra, mas tenha vida eterna. A salvação é um presente da graça de Deus, é graça, e obediência é gratidão. A obediência é uma consequência, um resultado, é uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez, àquilo que Deus faz e àquilo que Deus ainda fará por cada um de nós. Amém? Amém. Esse camarada demorou um pouquinho para ele entender essa história. Ele é um intérprete da lei que estava acostumado a barganhar para receber coisas. Num contexto de meritocracia, assim como o contexto em que nós vivemos, nós estamos acostumados com isso também. Afinal de contas, eu sou um bom pai porque eu cuido bem dos meus filhos, eu sou um bom pai porque eu pago a escola para os meus filhos, eu sou uma boa mãe porque eu ajudo meus filhos nos deveres de casa, eu sou uma boa mãe porque eu cuido das crianças quando elas estão em necessidade, eu sou um bom marido porque eu sou fiel à minha esposa, eu sou uma boa esposa porque eu sou leal ao meu marido, e nós contabilizamos e quantificamos as nossas relações para que nós possamos ter um resultado positivo. Para que eu possa receber o salário no final do mês, eu tenho que fazer a minha parte, e eu tenho que trabalhar por isso, eu tenho que fazer por merecer. Nessa sociedade meritocrática em que você e eu vivemos, nós não recebemos nada de graça. E lá no Brasil, eu não sei como é que é aqui, mas lá no Brasil havia até uma ideia, e ainda existe, de que se alguma coisa é de graça é porque não presta, né? Existe aquela ideia de que, eles estão dando, se está dando é porque está quebrado. Mas escuta, presta, funciona. Mas será que ainda dá para usar? Não está sujo, não está rasgado? Existe essa ideia de que se alguém está dando alguma coisa de graça para o outro, é porque aquilo não funciona mais, não serve mais, não está bom. Mas quando nós nos encharcamos do Evangelho da Bíblia, quando nós adentramos o perímetro sagrado que nos foi revelado de Antigo até o Novo Testamento, nós entendemos, Eduardo, que na Bíblia a salvação é de graça, mas teve um preço alto. Nós não pagamos, mas Deus pagou no nosso lugar. A salvação, portanto, ela é de graça, mas não é barata. Ela exigiu o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo,
o justo. Na quarta-feira, se eu não me engano, perdão, na segunda-feira, para ser mais exato, eu preguei para vocês o sermão do filho pródigo. E o sermão do filho pródigo, ele tem muitos ângulos que nós podemos explorar, mas eu explorei com vocês o ângulo de que os dois filhos não compreendiam a relação que eles deveriam ter com o pai. O filho mais novo, ele exige do pai uma herança e ele quantifica, ele monetariza a sua relação com o pai. Por quê? Porque ele diz: pai, me dá uma parte que me cabe. Em outras palavras, eu mereço. Me dá aquilo que eu mereço. Me dá aquilo que eu fiz por merecer. Me dá aquilo que eu tenho por direito. E ele se afasta do pai e gasta tudo com aquilo que não devia gastar. Em contrapartida, o filho mais velho, ele também chega para o pai, quase que no último capítulo da história, e ele diz para o pai: pai, há tanto tempo eu tenho trabalhado para você, há tanto tempo eu sou teu filho e eu trabalho como um escravo, e o Senhor nunca me deu um novilho, nunca me deu um cordeiro para eu jantar com os meus amigos. Se o primeiro filho quantifica a relação com o pai, dizendo: me dá o dinheiro para que eu faça o que eu quiser, o segundo filho diz: o Senhor não me deu o que eu mereço. O primeiro briga pelo que merece, o segundo também briga pelo que merece. Os dois estão vivendo uma relação meritocrática e não uma relação filial com seu pai. O filho mais novo quer os benefícios do pai para gastar longe do pai. O filho mais velho quer os benefícios do pai para gastar longe do pai também. Porque ele diz para o pai: eu trabalho para você há tanto tempo e o Senhor não me deu um novilho para farrear com os meus amigos, para festejar com os meus amigos. Em outras palavras, eu quero do Senhor o que o Senhor pode me oferecer para gastar longe de você, junto dos meus amigos. O filho mais novo quer ficar longe do pai. O filho mais velho também quer ficar longe do pai. Eles não entenderam a relação da salvação. A relação da salvação não depende do que fazemos, do que barganhamos ou do que conquistamos de Deus, mas a salvação depende daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que ainda fará por nós. Amém? Me permite, antes de ler o texto, antes de continuar lendo a história, você me permite ler um texto de Ellen White, volume 3 do livro Mensagens Escolhidas, página 199. Olha só o que essa mulher visionária escreveu para nós alguns anos atrás, mas que serve para os nossos dias ainda. Ela diz assim: presta bastante atenção no que eu vou ler em voz alta para você acompanhar, tá bom? Presta bastante atenção. Nossa aceitação por Deus só é segura por meio do seu Filho amado. As boas obras são apenas resultado da atuação do amor de Deus em nós, que perdoa o nosso pecado. Mas as nossas boas obras, de maneira nenhuma, constituem crédito para nós. E nada, absolutamente nada, pode ser atribuído por nossas boas obras que nós possamos usar para reivindicar uma parte na salvação da nossa alma. A salvação é dom gratuito, é presente de Deus para o seu Filho, que lhe é concedido unicamente por meio de quem? De Jesus Cristo. A alma perturbada pode encontrar paz pela fé em Cristo. E essa paz será proporcional à fé e à confiança que a pessoa depositar no amor de Deus. Não podemos acrescentar boas obras como argumento para a salvação da nossa alma. Posso ouvir um amém? Amém. Amém por isso. Amém por isso. Salvação é graça, obediência é gratidão. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna?
estou guardando os mandamentos, estou devolvendo o dízimo, estou frequentando a igreja, mudei o meu estilo de vida, estou redirecionando minha dieta alimentar. Tudo isso é bom, se colocado no lugar exato e com a motivação precisa. Mas quando eu coloco isso como um ponto de partida na minha relação para barganhar o amor de Deus, bem negativo. Mas quando isso se torna um resultado da ação do Espírito Santo no meu coração e uma resposta ao maravilhoso amor de Deus demonstrado na cruz, isso é gratidão, isso é bem-vindo aos olhos de Deus. Amém? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele: deixa eu te contar uma história. Verso 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos de ladrões, salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, e ele ficou no acostamento. De que jeito? Quase morto. A minha Bíblia usa a expressão semi-morto, quase morto, a língua. Parecia que estava morto, mas estava vivo. Estava ali no limiar entre a vida e a morte. Ele ficou assim no acostamento. Verso 31. Coincidentemente, algumas Bíblias preferem usar o advérbio casualmente. Casualmente ou coincidentemente, um sacerdote, líder religioso, descia por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem em apuros, quase morto, passou de largo. Se afastou e passou de largo. Verso 32. Note o detalhe que o evangelista Lucas usa ao escolher o advérbio que ele coloca nos lábios de Jesus. Ele conta que Jesus usou a expressão semelhantemente. O sacerdote casualmente passava por aquele caminho, mas o levita, semelhantemente ao sacerdote, descia por aquele lugar e, vendo aquele homem em apuros, também passou de largo. Vá visualizando a cena na sua mente. Verso 33. Certo samaritano que fazia o seu caminho, note esse detalhe, no sábado passado eu pedi que você sublinhasse essa expressão na sua mente. Um samaritano que fazia o seu caminho, ele passou-lhe perto e, vendo aquele provavelmente judeu que estava em apuros, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Verso 34. Se aproximou, olhou dos seus ferimentos, cuidou dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, que eram ferramentas, produtos muito comuns no processo de reabilitação ou restauração de uma pessoa que estivesse doente. Aplicando óleo e vinho, aplicou nele óleo e vinho e colocou sobre o seu próprio animal. Ainda no verso 34 diz assim: e levou para uma hospedaria. Sublinha aí na sua cabecinha essa expressão hospedaria. Nós vamos hoje explorar um pouquinho essa expressão. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu te indenizarei quando voltar. Mantenha a sua Bíblia aberta e olha para mim. Mais do que ensinar uma responsabilidade social ou caridosa, Jesus está colocando no coração do intérprete da lei e da sua audiência uma lição sobre salvação. É bem verdade que esse texto nos ensina a necessidade de sermos solidários e sensíveis às necessidades alheias. Quem é o próximo? Aquele que está perto de nós, aquele que precisa da nossa ajuda.
Pode ser um colega do trabalho, pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser um amigo da escola, pode ser uma pessoa que cruza conosco no trânsito ou no supermercado. Não importa o rótulo, o nome, o currículo ou a vida pregressa da pessoa, qualquer um que estiver em necessidade pode se tornar próximo para nós. Mas é bem verdade também que Jesus, através dessa parábola viva, porque a Ellen White no livro Parábolas de Jesus diz que essa parábola aconteceu, que ela foi literal e que Jesus estava descrevendo essa história, sabendo que o sacerdote e o levita estavam presentes no auditório enquanto ele a contava. É bem verdade também que nós podemos olhar essa parábola pelo seguinte ângulo, como alguns dos primeiros pais da igreja interpretaram essa parábola. O sacerdote no auditório, o levita também no auditório, o samaritano, aquele que sai do seu caminho para salvar o que está perdido, possivelmente Jesus. E aquele semi-morto, o camarada que fez a pergunta. Afinal de contas, no início, ele começa a discussão com Jesus falando: quem é meu próximo? E Jesus termina a discussão dizendo: quem é o próximo do semi-morto? Ele identifica o semi-morto com o personagem que pergunta: quem é meu próximo? O que Jesus está tentando dizer é: você, para dar o primeiro passo no processo da salvação, tem que se reconhecer como insuficiente para que a graça de Deus possa habitar no seu coração. Primeiro personagem da história, judeu no acostamento da estrada. Segundo personagem da história, sacerdote. Vou falar um pouquinho do sacerdote e do levita. E depois a gente vai falar do samaritano, da hospedaria e do dono da hospedaria para encerrar. Primeiro personagem da história é o judeu no acostamento. Segundo personagem é o samaritano, ou melhor, o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o maior líder religioso que existia naquela época, no judaísmo, na Palestina do primeiro século. Só que o sacerdote tinha um lance interessante. Eu sempre li essa história. Desde que eu cresci ouvindo sermões sobre o bom samaritano, eu tinha um pezinho atrás com o sacerdote. Eu confesso, eu tinha um pezinho atrás. Porque eu pensava assim: bom, esse sacerdote, vocês me perdoam a expressão, mas ele era um sem vergonha, né? Meio safado esse sacerdote. Porque um camarada religioso, conhecedor da Torá, conhecedor dos oráculos de Deus, conhecedor da revelação divina, quando ele vê uma pessoa em apuros, ele não socorre essa pessoa. Esse sacerdote para mim soava como hipócrita. Só que eu fui entendendo um pouquinho melhor a vida do sacerdote, o contexto do sacerdote. E eu percebi que o sacerdote, ele se desvia daquele homem, não é porque ele era hipócrita, mas é porque ele compreendeu mal a lei de Deus. Você sabia que lá em Levítico Deus havia colocado algumas leis cerimoniais que proibiam um sacerdote, enquanto ele estivesse oficiando no templo, no período em que ele estivesse oficiando no templo, proibiam que o sacerdote sequer se aproximasse do quê? Ele não poderia tocar de jeito nenhum. Imagina, tocar, ele ficaria cerimonialmente impuro. Agora, havia uma lei lá em Levítico, depois você pode conferir lá na sua Bíblia, havia uma lei lá em Levítico 22, 23, se eu não me engano, que dizia que o sacerdote não podia nem sequer se aproximar, 1 metro, 2 metros, não sei, mas ele não podia nem sequer se aproximar de alguém que estivesse morto, de um cadáver. Portanto, para ser, Eduardo, rigoroso com essa lei, para cumprir uma lei cerimonial, o sacerdote não se aventurou a se aproximar daquele homem. Afinal de contas, Bruno, ele poderia ter pensado assim, né? Quem me garante que esse camarada está vivo? E se quando eu estiver chegando perto dele, ele morre? E agora morto, eu vou tentar socorrer ele, ele me contamina por ser um cadáver, por ser um morto. Portanto, para ser rigoroso demais com a lei, ele se esqueceu que o propósito da lei não é discriminar, afastar ou colocar o pecador longe da presença de Deus. Pelo contrário, o propósito da lei é proteger, é ajudar e abraçar aquele que está em pecado. Amém. A lei de Deus não existe para pisar nas pessoas,
A lei de Deus existe para proteger o ser humano e para ajudar o ser humano. Eu estava fazendo uma semana de oração, rapidamente para vocês, estava fazendo uma semana de oração, eu tinha um Iasco, uma igreja pequenininha, um grupinho lá em Hortolândia. Eu me lembro que tinha uma irmã que ela sentava no primeiro banco da igreja. Era uma igreja pequena, aqueles bancos largos, e ela sentava todas as noites assim, no primeiro banco da igreja, na extremidade do primeiro banco da igreja. Ela era a primeira a chegar e ela era a primeira a sair da igreja também. Eu achei o comportamento dela assim meio estranho, diferente, porque ela chegava, não conversava com ninguém, digeria cada sílaba do sermão, cada detalhe que eu falava, ela ficava ali. Ela nem piscava direito, os olhos ficavam assim arregalados. E no final, quando eu fazia o amém, ela era a primeira a estar na porta. Ela me cumprimentava, não disparava nenhuma palavra, apenas apertava minha mão com força e ia embora para casa. Eu fui descobrindo aos poucos os nomes dos irmãos. Eu tenho uma dificuldade de gravar nomes, vocês já devem ter percebido. E eu fui descobrindo aos poucos os nomes dos irmãos. E eu descobri que o nome dela era Maria. E durante o sermão, às vezes eu mencionava o nome dela. E quando eu mencionava o nome dela, eu senti que ela ficava assim meio envergonhada, ela ficava meio acuada, ela se encolhia no banco, talvez pensando que eu fosse constrangê-la, chamada. De jeito nenhum eu faria isso. Mas no final da semana, nós estávamos visitando durante o dia algumas pessoas daquela semana de oração. E no final da semana eu pedi que alguns jovens me levassem até a casa da Dona Maria para visitar. E eles tinham uma lista de visitação, o nome dela não estava na lista, mas eu pedi, eu falei, olha, aquela irmã que senta no primeiro, Maria, vocês poderiam incluí-la na lista que eu gostaria de fazer uma oração com ela. Me chamou a atenção a postura dela na igreja. Ela chega primeiro, ela digere cada sílaba e ela é a primeira a sair. E eu sinto que ela quer me dizer alguma coisa, mas ela não tem coragem. E aí os jovens, com alguma resistência que eu não entendi o porquê, eles colocaram o nome da Maria na lista para ser visitada. Na sexta-feira à tarde, penúltimo dia da semana de oração, era na sexta à noite, sábado de manhã eu terminaria a semana, como nós estamos fazendo aqui. Nós fomos à casa da Maria, ela morava assim, numa região bem distante da igreja, numa periferia. E quando nós estávamos a caminho, um dos jovens me contou o porquê da dificuldade deles visitarem a Dona Maria. Ele me puxou de canto e falou, pastor, eu queria contar para você um contexto da Maria. O contexto, a gente tem receio de visitar. Eu falei, mas por quê? Porque a Maria, ela se não de capaz. A Maria era mais alto do que eu. Ela é macumbeira, pastor, é do trabalho. Ela faz uns trabalhos nas esquinas aí, esse negócio de galinha preta, sabe com a boca amarrada. A gente ouve cada história da Maria. Pastor, ela atendia gente aqui na comunidade, macumba, trabalho, para mal olhar, tudo que você pode imaginar, ela faz a Maria. E a gente não sabe em que grau está acontecendo isso na casa dela, pastor. Então a gente não sabe se ela atende em casa, se ela tem escritório no quintal. E a gente fica meio preocupado, sabe, de chegar lá sem avisar. Por isso que a gente não colocou o nome dela na lista. E eu já pensando assim, agora eu me propus a visitar a mulher. Como é que eu vou falar para esse pessoal que nós não vamos visitar? Nós vamos visitar. Pastor, mas tem um outro detalhe. Eu falei, mas? Eu falei, pastor, tem um outro detalhe. Além dela ser macumbeira, ela tem um filho dela que é traficante, estava preso e saiu faz pouco tempo. Está foragido, escapou da cadeia. A gente não sabe se chegar lá, o camarada está escondido lá debaixo de uma cama. Então todo esse contexto, e a gente já estava perto da casa da Dona Maria, e já não tinha mais como voltar atrás. E aí eu falei para ele, não, mas nós vamos visitar, quem tiver coragem, levanta a mão, vamos junto. E aí os jovens falaram, não, se você vai, a gente vai atrás. E tinha um jovem meio fortinho, assim, é bom a gente andar com uns fortinhos junto, né? Aí tinha uns que eram mais fortinhos, eu coloquei eles do meu lado e falei, vamos junto. Quando a gente chegou lá, batemos
pau na porta da casa dela, ela olhou pela janela. A gente não tinha combinado nada. Ela olhou pela janela, o olho dela ficou bem arregalado e eu percebi que ela era bem branquinha assim. Ela ficou vermelha que nem pimentão de vermelho. A gente não tinha combinado nada, ela ficou meio constrangida. E ela disse assim: meu Deus, vocês vieram na minha casa. E ela abriu a porta e falou: mas eu não arrumei nada, a casa está uma bagunça. Aquela história que a gente sempre ouve, né? Eu falei: Dona Maria, a gente não veio visitar a casa da senhora, a gente veio visitar a senhora, a gente não vai reparar em nada, fica tranquilo. Arruma um cantinho aí pra gente sentar, pra gente conversar, a gente vai cantar, vai fazer uma oração, fica na paz. Aí ela colocou a gente para dentro da casa dela, uma casa bem simples, só para você ter uma ideia. Na sala dela tinha um sofá de 2 lugares, bem pequeno e poucas cadeiras, uns banquinhos. Eu fiquei em pé junto com ela, a gente começou a conversar. Os jovens cantaram um hino, lógico que a gente não entrou em detalhes, não perguntamos nada, só cantamos um hino. Perguntamos se ela tinha algum pedido para fazer de oração. Ela pediu pela família, pediu pelo filho, pediu por esse desejo que ela tinha de conhecer mais a palavra de Deus. Ela não era batizada, estava frequentando a igreja há apenas 6 meses. E no final daquele momento de pedidos, nós oramos todos de mãos dadas. E cada um dos jovens abraçou a Dona Maria. E no final a gente percebeu que ela estava emocionada, os olhinhos dela assim vermelhos, cheios de lágrimas. E ela abraçou cada um dos jovens, e depois que todos saíram para o quintal, ela veio e me confidenciou um detalhe. Ela disse assim para mim: pastor, faz 6 meses que eu frequento a igreja, eu amo essa igreja. Pastor, eu tenho aprendido tanta coisa. E tem algumas coisas na minha vida que eu preciso abandonar. Eu falei: precisa mesmo, né? Precisa, eu sei, precisa. Não quis entrar em detalhes, eu falei: mas precisa, a gente precisa deixar. As coisas vão passar, tem que ficar para trás. Ele falou: pastor, eu sei que eu tenho que deixar, e aos poucos eu estou conseguindo me libertar. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Mas, pastor, eu queria agradecer muito, sabe por quê? Porque em 6 meses que eu frequento essa igreja, em 6 meses que eu assisto a TV Novo Tempo, que eu faço os estudos sozinha aqui na minha casa, em 6 meses, é a primeira vez que eu recebo alguém da igreja. Amém. Misericórdia. Amém. E amém também. 6 meses. Primeira vez. Sabe por que o pessoal mira? Porque vai ficar morto, né? Semi-morto, a gente tem medo, né? Mas e se eu for me contaminar? E se eu chegar lá na casa e estiver rolando um atendimento? E se eu chegar lá e estiver acontecendo alguma coisa assim, alguma coisa meio suspeita? E se eu encontro com o pastor por causa do nosso protocolo religioso, das nossas leis cerimoniais que nós criamos e que estão além e extrapolam a essência e o princípio que a Bíblia estipula para nós? Por causa das nossas leis cerimoniais, nós olhamos para os semi-mortos e nós ficamos calculando: vale a pena ir, não vale a pena ir? Eu me aproximo, eu não me aproximo? Eu visito, eu não visito? Eu saio na foto, eu não saio na foto? Eu acolho, eu não acolho? O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? O que as pessoas vão comentar? E por esse receio de sair às vezes perto de gente pecadora, nós nos comportamos como sacerdote da parábola. Nos comportamos como sacerdote da parábola. O primeiro personagem que passa no caminho e olha para o semi-morto é um religioso, mas que se apegou tanto ao aspecto cerimonial da lei, que usou as cerimônias da lei para discriminar pessoas e não para salvá-las. O que nós fizemos com a lei? Quando a lei ela serve para discriminar, quando a lei serve para humilhar, quando a lei serve para alienar, quando a lei serve para segregar pessoas, a lei foge ao seu propósito original de Deus. O segundo personagem que passa pelo caminho é o levita. E qual que é o problema do levita, pastor? Ele faz igualzinho o sacerdote. Qual que é o problema do levita? O advérbio nos dá um indício, semelhantemente. Eu já disse para vocês no sábado pela manhã, eu vou refrescar a sua memória, que aquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada de aproximadamente 25 quilômetros. Então, virtualiza comigo a cena, imagina comigo a cena. 25 quilômetros.
Se você quiser pesquisar depois no Google, pegar imagens, essa estrada, os vestígios, os restos dessa estrada que Jesus está contando nessa palavra, eles existem até hoje. Aliás, só para você ter uma ideia, há 2 hospedarias, vestígios de 2 hospedarias que foram descobertas nessa estrada, numa região chamada Khan el Alma. É o nome dessa regiãozinha onde ficavam essas 2 hospedarias, 2 pousadinhas. Talvez uma dessas pousadas tenha sido usada por Jesus pelo seu imaginário ao descrever a parábola. 25 quilômetros. E era uma estrada íngreme. E eles estavam descendo. A Bíblia diz que descia de Jerusalém a Jericó. Eles estavam fazendo um caminho que era mais ou menos de 1000 metros, 1 quilômetro. Essa descida era de 1 quilômetro. Quem estava vindo em cima podia ver quem estava embaixo. Não era uma estrada de muitas curvas. Quem estava em cima podia horizontalizar aquele que estava caminhando à frente. É muito provável que o sacerdote tenha passado e se afastado do cerimônio, e o levita, vendo a atitude do sacerdote, ele copiou. Ele pensou, bom, se o sacerdote está fazendo, eu vou fazer também. Já que o sacerdote não ajudou, então também não vou ajudar. Já que o meu líder, o meu referencial, o meu pastor, o meu ancião, o meu amigo da igreja, o que me levou para a igreja, o meu instrutor bíblico, já que ele fez ou que ele deixou de fazer, então vou seguir o exemplo dele. Qual que é o problema do levita? Ele coloca como régua espiritual, como referencial moral, um modelo humano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós podemos colocar modelos humanos na nossa caminhada espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que sim? Sem vergonha, pode levantar a mão, tá bom? Não está filmando você não, só eu. Quantos acham que não? Que nós não podemos? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Sempre tem esse grupo. Eu gosto de saber quem é o grupo que não acha nada. Ok. Nós podemos colocar referenciais humanos na nossa caminhada? Sim e não. Porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas, por 3 vezes ele diz o quê? Sejam meus imitadores. Aí ele diz de novo, sejam meus imitadores. Aí ele diz pela 3ª vez, sejam meus imitadores. O que Paulo está tentando dizer? Ele está tentando dizer aquilo que ele completa. Quando ele diz pela 3ª vez, sejam meus imitadores, à medida que eu sou o quê? Imitador de Cristo. Em outras palavras, se eu coloco um modelo humano, um referencial humano, eu tenho que ser sábio o suficiente, eu tenho que ter o discernimento espiritual para separar aquilo que o Diego está esperando Cristo e aquilo em que o Diego está esperando o próprio Diego. Aquilo que o Charles está sendo um reflexo de Cristo, mas naquilo que o Charles está sendo um reflexo do Charles. Há coisas que, como pastor, a minha igreja não deveria imitar. E há coisas que, como pastor, a igreja deveria imitar o seu referencial. Há coisas que você, Gláucia, tem na sua vida que são dignas de imitação. Por quê? Porque estão reproduzindo atitudes, pensamentos, gestos e procedimentos de Cristo. Mas há coisas na nossa vida que nós não deveríamos ser imitados. O problema do levita é que ele colocou o sacerdote como um referencial total, um referencial sem filtro. E quando nós fazemos isso, nós incorremos num perigo. O perigo do quê? O perigo ou de nós cairmos no mesmo buraco, ou o perigo de nós olharmos para a pessoa e nos decepcionarmos com ela. Você já viu gente que sai da igreja por causa de outra gente? Já viu gente que sai da igreja porque fulano de tal não lembrou de mim, fulano de tal não me visitou, fulano de tal não me ligou, fulano de tal não foi na minha casa, fulano de tal me magoou, fulano de tal me acotovelou, fulano de tal falou mal dos meus filhos, fulano de tal isso. E por colocar modelos humanos na nossa caminhada cristã, nós perdemos de vista o nosso foco maior, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus
Cristo. Amém. E quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós estamos num terreno perigoso e movediço. Porque quem sai da igreja por causa de gente, nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Quando nós saímos da igreja com a desculpa de A, de B ou de C, é porque nós nunca encontramos realmente o fundamento dessa igreja, que é Jesus Cristo. Fala para mim que Jesus não tinha motivo para sair da igreja. Jesus tinha muito motivo, irmãos, para sair da igreja. A igreja onde ele cresceu, a igreja onde ele aprendeu a Torá, a igreja onde ele frequentou as classes iniciais da sinagoga, a igreja onde ele lia a Torá todas as vezes que ele ia aos sábados cultuar a Deus, a igreja onde ele fez e elaborou as suas raízes, foi a mesma igreja que o traiu, a mesma igreja que o rejeitou, a mesma igreja que cuspiu nele e a igreja que gritou para ele nos momentos finais da sua vida: crucificam, crucificam, crucificam. E no livro do Apocalipse, Jesus é apresentado não mais como cordeirinho, mas como aquele que esteve morto e vive pelos séculos dos séculos. E sabe onde ele é apresentado? Ele é apresentado entre os candeeiros de ouro, que simbolizam as igrejas, as 7 igrejas, a totalidade da igreja. Em outras palavras, Jesus é apresentado no livro do Apocalipse como aquele que está no meio da igreja. Ele não tem vergonha de estar na igreja. Ele não tem frustrações por estar na igreja. Ele não tem milindres por estar na igreja. Ele não tem recalques por estar na igreja. Sabe por quê? Porque ele conhece a sua igreja e sabe que a razão maior de nós estarmos na igreja não é para sermos servidos, mas para servir. Não é para sermos alimentados, mas para compartilhar alimento. Não é para nós recebermos como se nós estivéssemos consumindo religião, mas é para nós desenvolvermos o espírito de doação, de abnegação, de generosidade. Aquele que está na igreja por causa de Cristo, está na igreja pelo motivo do Senhor. Amém? O último personagem da parábola, o samaritano. Eu já falei para vocês, ele é aquele que desce o seu caminho. Provavelmente o judeu que não se dedicava com o samaritano estava caminhando por aquela estrada, e o samaritano, para ele não ter o constrangimento de cruzar com o judeu, provavelmente o samaritano estava fazendo um outro caminho. O evangelista Lucas dá essa pista para nós, ele diz que o samaritano fazia o seu caminho, ele estava fazendo um outro trajeto, um atalho, ou talvez um caminho até mais longo, mas quando ele vê aquela cena, ele se compadece, eu tenho que ir, eu tenho que descer. O samaritano vê aquela pessoa semi-morta e diz: eu tenho que socorrer, eu tenho que ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez alguns aqui sejam adventistas ou cristãos adventistas de berço. A gente quer essa expressão, né? Isso é um idiomatismo adventista, tá? Talvez alguns aqui sejam adventistas de berço, nasceram nesse ambiente da igreja. Talvez alguns tenham se tornado. Agora eu quero falar com aqueles que se tornaram. Primeiramente com aqueles que se tornaram. Alguns aqui talvez tenham vivido uma vida pregressa da qual você tem vergonha, vexame. Você não gosta nem de falar e nem de lembrar o que você viveu no passado. Na comunidade onde eu pastoreio, eu tenho pessoas que saíram das drogas, pessoas que saíram da bebida, pessoas que saíram da prostituição. Tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Mas gente que está na oficina da transformação que o Espírito Santo está fazendo na vida dela. Você se lembra o dia que o samaritano foi buscar você no acostamento da vida? Você que teve uma vida em que você foi assaltado pelo pecado, você se lembra o dia que o samaritano tirou você dessa vida? Arrancou você do vício, arrancou você das drogas, arrancou você do álcool, tirou tudo aquilo que estava sujo e trouxe você para um lugar que a gente chama de igreja, mas que eu gostaria de colocar nessa história como hospedaria. Sabe o que significa hospedaria em grego? Lugar que recebe a todos. Lugar do pobre, lugar do rico, lugar do sacerdote, lugar da prostituta, lugar de todo mundo. Por quê? Porque na hospedaria não importa seu currículo moral, importa se você tem dinheiro para pagar.
Você chega com o seu documento e chega com o dinheiro na mão, paga, dorme. Paga, dorme. Paga e dorme. Acabou. Não importa, mas escuta esse camarada, não importa, eu não sei se é ladrão, se não é ladrão, se está procurado pela polícia, se não está, se é sacerdote, se vende o corpo, não importa. Na hospedaria, todas as pessoas são incluídas, desde que o samaritano chegue na portaria da hospedaria e diga assim: está comigo, eu vou pagar por ele. Amém. Mas não é para ele, não, eu acho que está comigo, eu vou pagar. Mas está machucado, não, fica tranquilo, eu vou cuidar dele. Está comigo, eu vou pagar por ele. O que o samaritano está fazendo aqui, igreja, é pagando o preço da nossa cura. Hoje você está nessa hospedaria, que a gente chama de igreja, porque alguém pagou o preço por você na cura. E hoje a gente está aqui desfrutando do acolhimento da graça, da misericórdia de Deus. Nós estamos sendo tratados nas nossas feridas nessa hospedaria, porque Ele pagou o preço da nossa salvação. Amém. Quando a gente chegou na porta dessa hospedaria, a gente não podia, e a gente não tinha condições de pagar sozinho. Mas ele falou: está comigo, eu pago. Só que a gente vem, para essa hospedaria, e a gente aqui é cuidado, é tratado. A gente é tratado através dos sermões, a gente é tratado através do chupa-panela, a gente é tratado através da visita, a gente é tratado através da oração intercessora, a gente é tratado através de um abraço, de um sorriso, de uma pessoa que às vezes dedica alguns minutos ou até mesmo horas para ouvir a gente. A gente é tratado, é o óleo e o vinho do Espírito Santo curando o nosso passado e nos dando um novo sentido, uma nova identidade na hospedaria. Só que ninguém vem para a hospedaria para ficar sendo tratado pelo resto da vida. Tem gente que foi resgatado no afastamento e vem para a hospedaria achando que é pousada 5 estrelas, achando que a igreja é um lugar onde agora eu só vou ficar recebendo. Ai, cuida da minha feridinha. Ai, cuida do meu problema. Ai, você precisa ir lá na minha casa. Ai, você tem que orar mais por mim. Ai, porque a igreja não lembra. Ai, porque ninguém me fala. Ai, porque... E a gente fica numa condição de consumo exagerado na igreja e a gente pensa que o samaritano colocou a gente na hospedaria só para receber, só para receber e só para receber. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que você está na hospedaria? Para virar dono dessa hospedaria. Como assim dono, pastor? Para você olhar para as pessoas que estão chegando, e olha, ele chega, chega. Todo sábado chega gente. Todo culto de quarta chega gente. Você e eu recebemos pessoas nessa hospedaria, e essas pessoas chegam, sabe de que jeito? Machucadas. Algumas delas chegam sem dignidade nesse país. Algumas delas chegam com um monte de contas e dívidas que deixaram lá para trás. Algumas delas chegam com crianças, com família, e elas se sentem culpadas porque não podem dar para os filhos aquilo que elas gostariam tanto de dar. Sabe de que jeito elas chegam? Feridas. E o samaritano traz elas. E a gente fica pensando que a responsabilidade é só do clero, que a responsabilidade é só da comissão, que a responsabilidade é só do ancião, que a responsabilidade é só do pastor. Mas a gente já falou sobre isso essa semana. A responsabilidade, sabe de quem é? É de todo aquele que foi curado. Porque quem é curado é chamado a curar. Quem é salvo é chamado a servir. Quem recebe é chamado a dar. Quem se torna objeto da bênção é chamado a compartilhar a bênção com outros. Você está sendo curado para ajudar no processo de cura. Você está sendo salvo para ajudar no processo de salvação. Você está sendo alimentado para alimentar outras pessoas. Você está sendo visitado para visitar outras pessoas. Você está sendo atendido para atender outras pessoas. Você está sendo ouvido para ouvir outras pessoas. Pastor, mas dá trabalho, né? Lógico que dá trabalho. E é por isso que o samaritano chega para o dono da hospedaria e ele diz assim: Sam, ele diz assim: Charles, ele diz assim: Diego, ele diz assim: Silvio, ele diz assim: Moisés. Chega para o dono da hospedaria, aquele que já está há bastante tempo, que já conhece bem a hospedaria. Ele chega: você ainda está machucado, mas eu estou cuidando de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você agora, presta bastante atenção. Cuida desses que estão chegando. Mas peraí, não tem trabalho, não tem onde morar, olha a vida pregressa, não tem carta de recomendação de onde veio.
olha a situação complicada, peraí, cuida deles. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu não sou matemático, eu não sou contador, mas uma coisa eu sei: indenização só é dada para alguém que fechou a conta no negativo. Indenização só é dada para quem sai no prejuízo. A gente só é indenizado quando a gente tem algum prejuízo. Sabe o que Deus está falando através dessa parábola? Que no processo de cuidar das pessoas, no processo de ser dono da hospedaria, de agregar pessoas, de amar pessoas, de curar as feridas das pessoas, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai se gastar. A gente vai se ferir. A gente vai sair no final dessa história com a conta no negativo. E eu digo isso com muita liberdade, sabe por quê? Porque eu tenho um pai, e talvez ele esteja me assistindo agora. Eu tenho um pai que não é pastor. Eu tenho um pai, alguns aqui conhecem, minha família lá de Jacaré, tem um pai que não é pastor. Ele sempre foi missionário, voluntário da igreja, com todos os defeitos que ele tem. E olha que ele tem, viu? Mas com todos os defeitos que ele tem, eu cresci à sombra de uma família que não ganhava R$1 da igreja para fazer o trabalho que fazia. Sabe o que eu vi meu pai fazendo? O meu pai sempre foi apaixonado por estudar a Bíblia com pessoas. A paixão dele era estudar a Bíblia. Nunca gostou de pregar, embora tenha pregado. Nunca gostou de passar lição. Ele gostava até de passar lição, mas a paixão dele mesmo era estudar a Bíblia com as pessoas. Dar estudo bíblico. Amém. E houve um período de fragilidade financeira na nossa família. Hoje a gente não é rico não, viu? Mas houve um período que a gente estava numa crise, mas numa crise lá naquele Brasil, que eu lembro que meu pai ficou sem carro, ou melhor, ele tinha um carro, mas o carro não tinha combustível, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Ele chegava depois do culto, almoçava, e sabe o que ele fazia? Ele pegava uma bicicleta Caloi, né? Pegava uma bicicleta Caloi, sentava nela e andava Jacareí quase inteira, visitando as pessoas que eram da sua classe, as pessoas com quem ele estudava. Amém. Quando tinha combustível, ia com o carro cheio de colaboradores. Quando não tinha, ia de bike. E você sabia que uma das pessoas que meu pai deu estudo bíblico, um camarada que era droga, uma das pessoas que meu pai deu estudo bíblico, o camarada estava se recuperando do mundo das drogas, ele teve uma recaída, ficou possuído pelo diabo. Meu pai, juntamente com o pastor, foram orar por ele 3 madrugadas seguidas. E aquele camarada que frequentava a nossa casa, que comia a nossa mesa, que era objeto das nossas orações, um dia entrou na nossa casa, pegou a chave da nossa casa, sem nós perceber, e mandou uma equipe no sábado de manhã para roubar a nossa casa e para vender tudo aquilo que nós tínhamos conquistado com honestidade, com trabalho, para que ele pudesse comprar droga. Você acha que isso desanimou meu pai? Eu ficava pensando, não, agora ele para, agora ele não vai dar mais estudo. Agora ele não vai mais lutar pelas pessoas, agora ele vai deixar, agora ele vai desanimar. E sabe por que ele continua todo sábado à tarde, quando eu ligo para ele, só para dar algum recadinho? Mãe, cadê o pai? Está estudando a Bíblia com as pessoas. Sabe por que ele continua fazendo isso? Porque o samaritano celeste disse no ouvido dele: cuida dessas pessoas. Amém. E se a tua conta fechar no negativo, não se perdoe, eu te indenizarei. Amém. Você está esperando a indenização de Deus? Essa noite eu queria terminar esse sermão fazendo um convite para você sair da pousada 5 estrelas dessa hospedaria e falar: Senhor, cansei de ficar só com essa parafernália religiosa na minha veia, só recebendo essa overdose de sermão, overdose de semana de oração, overdose de música, overdose de programa, overdose de reunião, e chegou a hora de arregaçar as mangas
e cumprir o papel para o qual Deus me chamou, que é cuidar das pessoas que chegarem nessa hospedagem. Amém. Que é chegar para a liderança dessa igreja e dizer: o que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para colaborar? Igreja, eu digo isso com muita liberdade, sabe por quê? Porque isso daqui não é sermão encomendado, não. Isso aqui não é porque pastor ou liderança de igreja pediu para eu falar aqui nessa noite, não. Eu falo isso porque o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração. E às vezes, eu vou fazer uma confissão para você, às vezes, eu tenho vontade de não ser pastor para poder pregar todos esses sermões do outro lado. Às vezes eu fico pensando: Deus, quando chegará a hora que os pastores, que os obreiros, que os líderes das instituições não terão mais uma carteirinha profissional na carteira, no bolso, e teremos que pregar serviço com o pé na lama, e teremos que pregar serviço do outro lado e não do lado onde nós estamos, para que a nossa voz faça parte do coro de toda a igreja, que precisa aprender que religião não é receber, é doar. Religião não é receber, é servir. Essa noite eu queria fazer um apelo singelo. Eu não sei se a gente tem a música, mas se tiver a música, vamos ouvi-la depois desse apelo. Eu queria convidar alguém da hospedaria. Não importa o quarto que você está, mas você que está na hospedaria hoje, bora ir para a recepção, bora atender as pessoas que estão chegando, bora dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse movimento. Que movimento? O movimento de ser cuidado para cuidar, de ser tratado para tratar, de ser atendido para atender, de ser ouvido para ouvir, de ser amado para amar. Daquilo que eu recebo, eu quero oferecer para outras pessoas também. Eu gostaria de assumir a responsabilidade nessa hospedaria, e mesmo que você tenha que gastar mais, mesmo que você tenha que se doar, às vezes é um combustível a mais, às vezes é um tempo a mais, às vezes uma dor de cabeça a mais, às vezes um recurso financeiro a mais, às vezes um vigor e um tempo da juventude que os outros dizem que você está perdendo. Para esse mundo é prejuízo, mas para Deus é sinal de recompensa. Você quer ter a certeza no coração de que está esperando a recompensa do céu e de que vale a pena fazer parte desse movimento? Eu quero orar junto com você. Não vou pedir para você ficar em pé hoje, mas eu queria que aí no seu coração você colocasse diante de Deus essa decisão e inclinasse a sua alma para nós orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, olha para a gente com misericórdia. Olha para a gente no acostamento do universo e aplica o suco de uva, o vinho que simboliza o teu sangue perdoador. Aplica o óleo que simboliza a unção do teu Santo Espírito, para que sejamos perdoados dos nossos pecados, mas para que também tenhamos poder para viver novidade de vida. E ao sermos tratados pelo médico dos médicos, o grande e maior samaritano que é Jesus, ao sermos recebidos na hospedaria por aqueles que já estavam aqui antes de nós, que possamos estar aqui com o espírito de servir, com o espírito de pagar o preço, com o espírito de cuidar daqueles que também chegaram machucados, com o espírito de tratar das feridas daqueles que também foram açoitados pelo diabo. Se há alguém aqui nessa casa hoje, Pai, de oração, que faz parte desse primeiro grupo que está chegando agora e que precisa da cura, precisa da compreensão, precisa da paciência, precisa do tempo, que só o Senhor sabe qual é o tempo de cada um de nós,
que essa pessoa possa se sentir acolhida e curada nessa hospedaria chamada igreja. Que essa pessoa tenha todas as ferramentas e recursos, e não só ferramentas e recursos, mas seres humanos, pessoas disponíveis para cuidar desses que se sentem machucados. Mas, querido Deus, nós que estamos há bastante tempo, nós que a cada dia estamos sendo curados também pelo Teu Santo Espírito, tomando doses graduais desse tratamento da graça, que o Senhor nos ajude para que não fiquemos apenas deitados ou sentados, mas que possamos arregaçar as mangas e servir aqueles que estão sendo colocados no nosso caminho. Nós sabemos que para isso pagaremos um preço, horas, tempo, recursos, às vezes dores de cabeça, trabalho voluntário que a gente leva para casa, tanta coisa, Senhor, que nós precisamos fazer e que exige de nós um sacrifício, mas nós não queremos olhar para o tamanho desse sacrifício, senão olhar para o sacrifício que o Senhor fez por nós. E diante do eterno e infinito sacrifício que o Senhor fez por nós, o nosso sacrifício é muito pouco, mas mesmo assim nós acreditamos que a recompensa virá no reino de glória que o Senhor está preparando para nós. Levanta desse povo voluntários para o Teu reino. Levanta desse povo agentes do Teu reino. Levanta dessa igreja pessoas que sejam as mãos, os pés, os braços, as pernas, a voz e o jeito de viver de Jesus Cristo nessa terra. Nós oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você ricamente. Não chegou. Não chegou? Então fica para mim. Irmãos, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Desejo para um bom sábado. Boa noite. Deus abençoe você ricamente. Eu quero lembrar a todos que nós vamos ter o almoço amanhã lá no CBC, tá? Podem jejuar, nós temos bastante comida lá no CBC. Lá na igreja, lá na igreja, não aqui, na igreja.